Desde quando o Pablo Marçal começou a ganhar notoriedade em relação a ser pré-candidato a prefeito de São Paulo e depois confirmar o seu nome como candidato a prefeito pelo PRTB, eu alertei. O Pablo Marçal não é burro, o Pablo Marçal tem uma estratégia montada e ele é uma ameaça para o bolsonarismo. Só que agora, analisando algumas publicações do Carlos Bolsonaro e algumas ações que no mínimo me parecem estranhas, aparenta estar sendo consolidada a famosa teoria do teatro das tesouras que o próprio Brasil Paralerdos compartilhou por muito tempo, inclusive em documentários do seu próprio universo paralelo. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque para mim tá ficando cada dia mais claro que essa briguinha entre Pablo Marçal, Bolsonaro e a suposta extrema-direita talvez seja algo construído, inclusive, no núcleo do bolsonarismo para poder se afastar do Ricardo Nunes e meio que distanciar o próprio Valdemar da Costa Neto de qualquer influência bolsonarista. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se poder. Caso você não consiga ler o QR Code porque tá vendo o vídeo no celular ou no tablet, você pode simplesmente digitar o nosso endereço de Pix, ou historiadoroficial@gmail.com. Antes de seguir aqui, inclusive, já peço desculpas a você que gosta do meu trabalho, que só teve um vídeo aqui ontem no canal, mas como alguns sabem, eu sou candidato a vereador aqui em Aracaju, eu tenho buscado separar o meu canal do YouTube da minha atividade como candidato a vereador aqui em Aracaju, para não misturar as coisas tanto, afinal, o meu trabalho aqui é um trabalho que eu busco fazer análise da política nacional, enquanto no meu Instagram eu tô fazendo análise da política local, e aí se você puder, inclusive, me acompanhar nesse período de campanha lá no meu Instagram, eu agradeço. É Carlitos Neto. Isso vai ajudar, inclusive, a impulsionar a nossa campanha também. E você vai ajudar a interagir com o nosso trabalho por lá. Então, às vezes, a gente não vai conseguir entregar 2 vídeos, 3 vídeos, mas eu vou tentar ao máximo, tá bom? Hoje eu quero trazer com vocês aqui uma coisa que me chamou bastante atenção. Alguns movimentos envolvendo o Carlos Bolsonaro e o Pablo Marçal. Por que que isso tem me chamado a atenção? O Pablo Marçal, ele não tem atacado diretamente o Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque ele sabe que existe uma parcela ainda significativa do bolsonarismo que simpatiza com o seu líder, o Jair Bolsonaro. Ele também sabe que o Ricardo Nunes não representa o bolsonarismo como muita gente sabe e tem visto claramente, e o próprio Ricardo Nunes não tem vestido ainda a camisa do bolsonarismo. Isso está gerando, inclusive, um incômodo até internamente no universo, 2 indivíduos mais ligados ao próprio Jair Bolsonaro e à família Bolsonaro, que dizem que o Ricardo Nunes ainda está sendo um bolsonarista acanhado, porque o Ricardo Nunes está com medo de perder ali apoio de pessoas mais moderadas se ele radicalizar um pouco mais o discurso. E o Pablo Marçal tem partido para cima sempre de pessoas do entorno da figura do mito. É o Carlos Bolsonaro, que inclusive já foi apontado como o culpado da derrota do Bolsonaro em 2022, é a Carla Zambelli, é o governador Tarcísio. Ele não direciona o seu canhão para o Bolsonaro. Por quê? Porque ele calculou o risco. Só que as interações entre o Pablo Marçal e o Carlos Bolsonaro nos últimos dias na internet têm me chamado a atenção. Eu já tinha dito para vocês, inclusive, desde o começo da corrida, ainda pré-eleitoral, e depois que começou a corrida eleitoral, que o bolsonarismo iria se juntar ao Pablo Marçal, porque ele representa o bolsonarismo 2.0 e estaria muito mais próximo daquele bolsonarismo raiz de 2018 do que o próprio Ricardo Nunes atualmente e parte do Bolsonaro. O Bolsonaro, enfim, quando eu falo parte do Bolsonaro mesmo, do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, como figura, ele não tem mais agregado tanto como ele agregava em 2018, como ele agregou em 2020 e como ele ainda conseguia agregar em 2022. Basta ver eventos que ele fez aqui no Nordeste e até mesmo no interior de São Paulo. Teve um evento que ele fez na cidade do interior de São Paulo, acredito que na última sexta-feira, se não me falha a memória, que deu exatamente 218 pessoas. E é no estado de São Paulo, um estado que o Bolsonaro é muito forte, inclusive em alguns lugares até mais forte que o Rio de Janeiro, que apesar de ele não ser carioca, é onde ele acabou ali construindo a sua base eleitoral. E o que é que tem me chamado a atenção em relação a essas brigas do Pablo Marçal com o Carlos Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro, apesar de estar, entre aspas, se engalfinhando com o Pablo Marçal, ele já deixou claro que se o segundo turno for
o Boulos e um outro candidato, ele vai apoiar o outro candidato desde que esse candidato esteja contra o Boulos. E a gente sabe que, em tese, quem representaria ali o clã Bolsonaro, os ideais do Bolsonaro, em tese seria o Pablo Marçal e, apoiado pelo Valdemar da Costa Neto, o próprio Ricardo Nunes. E por que que me chamou a atenção essa historinha, né? Aqui a gente chama de garoba, né? Esse disse-me-disse ali, essas mentirinhas entre Pablo Marçal e Carlos Bolsonaro. Porque o Pablo tá atacando o Valdemar. Ele ataca o Carlos, ele ataca outras pessoas do entorno do Bolsonaro, ele ataca o Valdemar da Costa Neto, ele atacou o Tarcísio de Freitas, mas ele não ataca o Jair Bolsonaro. E tudo isso, como eu já disse, é uma estratégia. Uma estratégia, inclusive, de gatilhos emocionais que essas pessoas aí ligadas ao marketing digital, ligadas a esses charlatanismos que se atribuem ao nome de coach emocional, ligado a mudar o mindset e outras coisas do tipo, mostram claramente, no caso do Pablo Marçal, tá? Claro que quem faz um trabalho sério é que a gente respeita. Mostra claramente que tem, no mínimo, alguma coisa estranha por trás. Olha o material publicado aqui na revista Fórum. Retardado mental. Carlos Bolsonaro se vitima, arrega e vai processar Pablo Marçal. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui as falas do Pablo Marçal, material aqui só pra dar o crédito, tá? Plínio Teodoro, lá na revista Fórum. E aí quando você vai ver aqui o vídeo do Pablo Marçal, olha o que ele Aquela diz. presepada que aconteceu no Instagram, lá até perguntei pra ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um... Ou seja, ele falou com o Bolsonaro sobre quem é que estaria atacando ele no Twitter. Segundo o Pablo, quem estaria atacando era o Carlos, certo? Vamos acompanhando junto comigo. Um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Hoje ele fez novos comentários, né? Falou até que... Eu não vou botar todo, porque como tem uma música de fundo, pode ter um copyright. Mas ele chamou ali o Carlos Bolsonaro de retardado, né? E é o que acontece. O próprio Carlos Bolsonaro publicou isso aqui no Twitter dele. Ó. Por que eu achei muito estranho? Tá aqui, ó. Acionarei a justiça através do meu advogado Antônio Carlos devido a crimes contra a minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal e também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades. Não posso deixar que tais desinformações criminosas sejam levadas adiante, prejudicando a todos, como temos visto há anos. Por fim, olha só, independente de quem vá ao segundo turno, o apoiarei, desde que seja contra Boulos, o soldado de Lula. Aí logo abaixo, o perfil novo do Pablo Marçal, porque lembrem vocês, né, o Pablo Marçal teve os perfis suspensos pela Justiça Eleitoral. O Pablo Marçal comenta: manda o Pix que eu já te mando dinheiro para procurar um tratamento psiquiátrico. E aí o Carlos Bolsonaro comenta: opa, fala amigo, segue o meu Pix. Um grande abraço e boa sorte na campanha. Quem conhece a estratégia do Carlos Bolsonaro sabe que ele não é simpático assim e tá faltando ironias ali, inclusive, quando ele quer atacar alguém. Por isso que pra mim tá parecendo um jogo de compadres e comadres, né? Como se fosse tudo combinado. Até porque, lembrem vocês que algumas semanas atrás, o próprio Carlos Bolsonaro disse que não apoiava ninguém em São Paulo, quem ganhasse pra ele tava bom. Depois o Bolsonaro também disse ali que ele estaria apoiando o Ricardo Nunes, que não era o candidato dos sonhos, mas que tinha o Pablo Marçal ali, que era um cara muito inteligente. E agora o Pablo Marçal cresce nas pesquisas eleitorais, do nada diz ali que teve de fazer o que estava fazendo só para chamar a atenção do público e tudo mais, e pediu desculpa. Eu vou até mostrar essa fala dele pra você também. E estranhamente o clã Bolsonaro começa a modular o discurso. Por que eu citei no início desse vídeo que isso parece o tal teatro das tesouras que o próprio Brasil Paralerdos espalhou por muito tempo na internet aí, dizendo que o PSDB, o PT, são todos um grupo só? Porque a ideia do Teatro das Tesouras é justamente grupos que, em tese, se atacam, se criticam na frente das câmeras, mas se alternam no poder entre os próprios membros do grupo. E a gente sabe que tanto o Pablo Marçal quanto o clã Bolsonaro representam a mesma coisa. Outro fator, o Valdemar da Costa Neto, que é um dinossauro político, não vai deixar o Bolsonaro fazer com o PL o que o Bolsonaro fez com o PSL e com o Luciano Bivar. Então ele tá pegando um partido praticamente morto, que é o PRTB, tá? O PRTB tá praticamente morto, como os seus idealizadores, né, que já foi-se embora, mas o partido tá praticamente morto, e poderia ser uma oportunidade do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro assumirem um partido que é o PRTB
e quem sabe ali trazer para si aquela ideia que eles estão tentando montar há muito tempo, ter um partido próprio. Tanto que se vocês observarem, na entrevista que o próprio Pablo Marçal dá aqui, ó, ele ataca o Valdemar. Vou voltar aqui só para mostrar isso para vocês. Ó, ele ataca o Valdemar. Que sugeriu pro eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. Ele pode falar o que ele quiser. Ele sempre tá aí para atrapalhar. Ele atrapalhou nossa eleição a presidente. Ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado. Gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi. Eu tenho de pausar, viu, gente? Porque tem essa música de fundo, eu não sei se tem copyright ou não, então não posso perder esse material aqui, tá? Lá e quem que fez isso? O Marçal? Então é para pagar. Não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição. Bolsonaro, com humildade, gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. E olha, ele não ataca o Bolsonaro, ele ataca a figura que sempre é criticada dentro do entorno do Bolsonaro, que é o Carlos. Eu sempre poupei ele pelo capitão, mas agora como ele tá se acomunando com vários canalhas para me atacar, numa eleição que nem diz respeito a eles, aquela presepada... Nesse pedaço aqui não tem, mas na entrevista que ele deu, em outro trecho dessa entrevista, ele fala que é pro Bolsonaro abandonar o Valdemar e pede para que o presidente Tarcísio, o governador Tarcísio, como ele fala, que deixe ali em tese de ser mole, né? Que deixe ali de ser covarde, que fique do lado dos bolsonaristas reais, algo desse tipo que ele fala ali para o Tarcísio de Freitas. Então, para mim, isso tá estranho. Tá estranho. Eu costumo sempre olhar as coisas por vários ângulos. Sempre costumo ver mais de um ponto, sempre costumo observar algumas informações distintas e eu tô achando que está muito estranha a maneira como, apesar dos ataques que são feitos ali ao entorno do Bolsonaro, nem o Flávio, nem o Carlos, nem o próprio Eduardo, que fez alguns vídeos atacando recentemente o Pablo, são tão incisivos ao ponto de dizer, no segundo turno, se for Pablo Marçal e Boulos, a gente não vai apoiar ninguém. Vocês entenderam que tá estranho? E aí o Pablo Marçal começa a fazer a estratégia que eu falei pra vocês, que tá dentro do rebrand dele, de dizer, calma, eu não sou tão maluco quanto vocês estão pensando aí, tá? É tudo estratégia. E eu tô dizendo pra vocês, inclusive aqui há alguns dias, que é estratégia. Ignorar o Pablo Marçal não vai fazer ele sumir, tá? Ele tem 300 milhões de visualizações em média por mês no TikTok. Não depende de você querer ver o vídeo dele ou não. Ele já se conecta com o público que você nem sabe que existe. A diferença é que ou a gente faz a contranarrativa ou o Pablo Marçal vai nadar de braçada sozinho. E aí tá aqui, ó. Marçal pede perdão pela postura e diz que precisou chamar atenção como idiota para subir nas pesquisas. E aqui é o quê? As 48 leis do poder. Chame a atenção a qualquer custo. Ele tá gabaritando o livro de um dos ídolos dele. Candidato do PRTB a prefeito de São Paulo participou da sabatina do Balanço Geral na TV Record nesta sexta-feira e disse o seguinte aqui, palavras do Pablo Marçal, aqui ó, cadê? Tá aqui pra cima, peraí, viu? Pronto. Você que estiver assistindo e mora na cidade de São Paulo, quero te pedir perdão, porque para chegar onde eu cheguei agora, liderando as pesquisas hoje, eu tive que chamar a atenção de um jeito que talvez não te agradou. Te peço perdão por isso, declarou o candidato. Segundo ele, a estratégia era necessária pelo fato de não ter padrinho político, coligação, fundo eleitoral e nem tempo de propaganda de TV. O que aconteceu, como eu expliquei para vocês, o Pablo Marçal, assim como ele fez com as mentiras que ele contou, que ajudou ele a bombar na internet, assim como aquela polêmica que ele fez durante, inclusive, a época das chuvas no Rio Grande do Sul, que também fez ele virar notícia em vários portais de notícias, ele agora montou uma estratégia para chocar pelo absurdo. Ele misturou ali elementos que estão presentes no livro As 48 Leis do Poder, com os elementos presentes na estratégia da extrema-direita trumpista, organizada, idealizada e que inclusive se espalhou globalmente pelo Steve Bannon. Agora eu vou fazer um vídeo, inclusive na sequência, para puxar a orelha da campanha do Boulos. Não é que o Boulos tem de baixar o nível como o Pablo Marçal, mas o Boulos tá fazendo igual a Maia Massafera, coraçãozinho, mandando um beijinho, não vai resolver. Como é que a Tabata Amaral conseguiu soltar uma peça tão importante naquele momento ali, à frente do Boulos, que era vítima dos ataques do Pablo Marçal em relação ao uso de drogas, e a Tabata Amaral conseguiu passar na frente da campanha do Boulos. Boulos, isso aqui é um recado pra você, meu amigo. Eu sei que você e pessoas do seu entorno acompanham meu canal. Olha pra campanha de 2020.
Olha para a campanha de 2022, muitas coisas que deram certo lá em 2020 e 2022 que precisam ser repetidas, inclusive o Boulos da rua, o Boulos que se conecta com o povo, não é o Boulos burocrata parlamentar que chegou na casa ali do povo através da eleição popular, maior votação da história, maior votação de deputado federal em São Paulo, né? Primeiro lugar, segundo colocado no Brasil. Volta aquele Boulos de 2020, quando eu digo de 2020 e 2022, é nas peças publicitárias em específico na rede. É claro, precisa agora de alguns ajustes, algumas adequações. Por quê? Porque você precisa vender uma imagem diferente que muita gente tinha de você em 2018, 2022, mas tá errada a estratégia, tá? Tá errado, eu não preciso desenhar o óculos copo, porque sua equipe é muito boa, evidentemente. Mas olha para 2020, olha o que deu certo lá e retoma agora em 2024, porque precisa manter algumas coisas, porque enquanto tá o Pablo Marçal dentro das comunidades de São Paulo, andando de moto de 1.600 cilindradas, 1.100 cilindradas, está o bolo distribuindo pedaços de bolos dentro de copo descartável para senhorinhas, para tiozinhos. E você precisa manter o público jovem que ajudou você por um período. O Pablo Marçal está se conectando com este público jovem. Você está montando uma estratégia para ir para um público de mais idade que normalmente não votava em você, mas o Pablo Marçal está sabendo pegar todo mundo. Então não é que você tem que baixar o nível, não é. É prestar atenção nas peças que deram certo em 2020 e 2022 para colocar em prática agora em 2024, tá bom? Fica ligado aí, meus amigos, que eu vou fazer, inclusive, um material sobre isso. Deve sair, se não sair hoje ainda, sai amanhã. Amanhã, inclusive, vou participar de um campeonato de jiu-jitsu, tá? Então, se não tiver vídeo aqui no canal amanhã, é por conta disso. Talvez a gente faça uma live à noite. E lembrar vocês que estamos aqui finalizando a nossa rifa. Faltam 45 números da nossa rifa dos 3 livros, falando de política sem politiquês, bora votar, mito, a cronologia do caos. R$30, você compra uma cota, envia aqui, basta clicar em participar ou comprar as cotas aqui, envia através de Pix, faz aqui um envio para esse suporte no valor de R$30. Quem ganhar vai ganhar os 3 livros na versão impressa com dedicatória e autógrafo. E se você mora fora do Brasil e quer participar também, basta escolher um endereço aqui no Brasil para eu enviar que você vai receber os livros também, tá bom? E lembrando que quem mora em São Paulo, 8 de setembro, 14 horas, estarei presente na Bienal do Livro, lançando o meu 4º livro, Descomplicando a Política, que o link da pré-venda também está disponível no primeiro comentário afixado, junto com o link da nossa rifa, tá bom? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.